Fala pessoal, iniciando mais um radar de swing trade, onde eu vou compartilhar aí com vocês análise das ações que eu entendo serem interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Caso ainda não seja inscrito no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda bastante o meu trabalho aqui desse lado. Beleza, pessoal? Então, bora aí para mais uma semana, né? Referente à semana passada, uma semana mais de realização, foi o que nós comentamos no vídeo de sábado passado, onde o Ibovespa tentou renovar máxima, né? Olha, tentou não, ele renova a máxima histórica, ou seja, faz o rompimento dessa região de resistência. Considerando o movimento consolidado em topo, o interessante era que ele fizesse o movimento de rompimento e desse sequência a essa movimentação, que não foi o que aconteceu. Ele voltou para dentro dessa congestão, onde foi comentada a possibilidade dele voltar aonde? No teste de suporte. Já que ele rompeu resistência e não conseguiu dar continuidade, a expectativa é que ele volte a testar o lado contrário. Assim como eu mostro para vocês a questão da falha de rompimento de fundo, acontece também na falha de rompimento de topo, ok? Então temos aí Ibovespa chegando na primeira região de suporte, né? Olha, que é essa zona aí dos 133 mil pontos, que é o fundo anterior, topo aqui anterior, inclusive o suporte dessa consolidação, chegando na nossa primeira região demarcada, tá? Próximas zonas de suporte aí para o Ibovespa, fica mais abaixo na região aqui dos 129 mil pontos e depois lá na extremidade, na região dos 124. Tá? Então são os dois próximos pontos aí de atenção para o Ibovespa. Isso não significa que ele vai cair em linha reta aqui e nem que é certeza que ele vai cair, mas esses são os próximos pontos de atenção para o Ibovespa, porque agora começa a deixar um sentimento um pouco mais de realização, ou seja, aquela movimentação de correção ampla que eu já venho comentando aí com vocês há algum tempo, ok? Olhando o gráfico semanal do Ibovespa, a gente vê bastante fraqueza, né? Eu comentei com vocês a questão desse fechamento com engolfo de baixa, olha, que não é interessante, né? Ele tentou romper e depois deixou um engolfo de baixa, anulando essa barra compradora, o que é algo negativo, sugerindo que a possibilidade de uma correção mais ampla. Então, se a gente mede o movimento desse último topo com esse último fundo, tem aqui as regiões de retração que tem confluência com fundos anteriores, tá? Então, aonde que o preço está chamando essa movimentação de Ibovespa? Aqui, olha, 129, que é esse topinho anterior, que região aqui de fundo, e o fundo anterior também. E aí, claro, tem o fundo principal, que é lá embaixo no 119, mas aí é outra história, tá? Primeiro, né, vamos trabalhar com esses fundos aqui, que são dos movimentos agora atuais, ok? Se a gente for colocar as médias, olha, também tem média móvel de 50 nessa região, tá? E se a gente coloca no diário, claro, ele já passou para baixo aqui das 3 médias, menos a 200, significando mudança de clima no curto prazo, tá? Partindo para a nossa análise setorial, dando uma olhada nos setores que são mais relevantes aqui para a nossa bolsa, tá, pessoal? Sendo ele o índice financeiro, né, o IFNC, que também quebra a região de fundo lá em topo, ou seja, também consolidação em topo, né, onde a gente tem essa zona de suporte, que foi quebrado na sexta-feira e confirmado com o fechamento abaixo dela, máxima, ou seja, né, um caixote aqui em topo, que foi feito um rompimento para baixo, sugere possibilidade de correção mais abaixo. Tá? A próxima região de suporte para o índice financeiro é a faixa dos 13.700, o que significa aí que a possibilidade é que os ativos desse setor continuem uma movimentação pesando ainda mais na venda. Pelo menos essa é a probabilidade maior. Ok? Então, gráfico diário, temos aí o índice financeiro quebrando estrutura de alta, fazendo um pivô de baixa, inclusive alinhado com as médias, né? Olha, um pivô que sai próximo das médias. Dando uma passada rápida pelo semanal, também a gente consegue perceber esse engolfo de baixa em região de topo, olha, sinalizando aí pressão vendedora, perda de fundo, fechamento abaixo, sugerindo possibilidade dessa correção um pouco mais para baixo, ou seja, aí ainda realização mas negativa, tá? Realização de toda essa movimentação aí de alta. Outro setor que é interessante e que é pesado na nossa bolsa é o índice imobiliário. Também chega numa região importantíssima de resistência, que é uma zona de oferta que vem desde o mês 7 de 2020, que é a trava de resistência nesse momento. Ele chega com o movimento esticado, não consegue romper,
por enquanto ainda segue lateral em topo, né? Diferente do índice financeiro. Ainda não fiz o pivôzinho de baixa, mas a gente já consegue ver aí a fraqueza do movimento nesse arredondamento, olha, de topo, né? Então, onde a gente tem o quê? Arredondamento, ele vem arredondando os topos, olha. Ele vem arredondando os topos. E aí, se a gente dá uma olhada lá no MACD, a gente já vai ver a divergência, né? Olha, então, vem com os preços subindo, arredondando o topo, que significa fraqueza da demanda compradora, ok? A gente já vê aqui divergência no MACD, olha. Tá? Então, o índice imobiliário também demonstrando fraqueza. O semanal a gente já deu uma olhada. O índice de consumo, que eu também gosto de acompanhar, chegou em região de resistência, tentou romper, acabou falhando. Ó, acabou falhando, voltou para testar onde? Voltou para testar esse fundo que foi perdido, fechou abaixo, faz um pivô de baixa, sugere o quê? Possibilidade de correção mais ampla dentro desse movimento de alta aqui maior. Então, temos aí também o setor de consumo com movimento de baixa no curto prazo, confirmado no pivô de sexta-feira. Tá? Outro índice que eu gosto bastante de acompanhar é o IEX, que é o índice do setor de elétrica. Isso aqui já está mais parado, mas já demonstrou também fraqueza, né? Ele tenta renovar a máxima aqui em cima, olha, e falha. Mesmo contexto do Bovespa, consolidação em topo, tentou romper resistência renovando máxima, falhou o rompimento aqui, olha, onde é que ele volta? Testar o lado contrário, que é o suporte. Tá? Então, ou seja, oferta mais forte do que demanda nesse momento, sentimento mais negativo, possibilidade maior de realização. Ok? Olhando o gráfico semanal, a gente vai encontrar a mesma coisa, uma grande barra de venda em região de topo, o que sugere força vendedora. Tá? Então, deixando o movimento aí mais travado e até um sentimento de possibilidade de correções mais amplas para baixo. Tá? Dito isso, partindo para as ações, pessoal, LAV3, tá, do setor imobiliário, já vem demonstrando fraqueza no movimento, né? Eu venho comentando com vocês, pessoal, forte tendência de alta, conseguimos pegar bons movimentos, né, que eu trouxe aqui para vocês em diversas oportunidades, principalmente de trades simples de serem observados, que são trades de correção, trade de tendência, são ali os mais interessantes, né? Pelo menos na minha visão, quando a gente tem um mercado em tendência, é muito mais simples de se trabalhar os movimentos, né? Os movimentos fluem melhor, as entradas fluem melhor. Então, é ali a região, é o momento mais importante para fazer as operações que acabam dando mais certo. Não significa que elas vão dar certo todas, mas flui muito melhor. Ok? Então, a gente comentou de possibilidade de LAV3 aqui embaixo, nesse trade de correção, de troca de polaridade. Aqui, nessa outra ocasião, também deu uma nova oportunidade, né? Também trade de correção na 9, rompeu máxima, compra, stop na mínima e foi embora em linha reta. Aqui já começou a complicar, né? Quem não pegou aqui embaixo, depois pelo semanal não deu nada muito técnico por aqui, mais no price action mesmo operando barra a barra. E eu comentei, pessoal, aqui eu já não vejo mais compra, tá? Movimento muito esticado. Né, dado toda essa movimentação que subiu é basicamente 3, 4 meses em linha reta, é normal a gente começar a ver um enfraquecimento desse movimento. Então, eu não estou disposto a comprar. A gente vai lá para o gráfico diário e começa a ver que ele faz a mesma coisa lá do... Qual foi agora? Foi o IEX, o índice de consumo, o índice imobiliário, né, que eu mostrei. Ele começa o quê? A arredondar, olha. Tá vendo que isso aqui lembra muito um arredondamento, olha, que ele vem fazendo, ó. Ou seja, fraqueza de demanda começa a arredondar os topos. Fraqueza de oferta começa a arredondar os fundos. Por isso que vocês ouvem falar por aí sobre fundos arredondados e topos arredondados. É fraqueza do movimento prévio. Ok? E aí, de novo, trazendo um pouco para vocês aqui da leitura do MACD que eu estou começando a observar muito nesses movimentos, porque eu acredito que todo momento do mercado ele deve servir como um aprendizado para nós, seja não só operando, mas sim observando. Então, o que eu observei um pouco no vídeo desse final de semana aqui, olhando com o MACD, que ele acaba dando bons movimentos, você conseguindo levar isso para os 60 minutos com essa leitura do enfraquecimento do movimento, lá pelo gráfico diário, lá pelo gráfico semanal. Tá? Então, é bem interessante. Pelo menos esse é o aprendizado que eu estou tirando nesse momento dos movimentos dos nossos ativos no momento atual aí do mercado, essa observação com o MACD nessas regiões aí de extremo topo.
ou serve também para extremo fundo, que eu já comentei com vocês no outro vídeo. Beleza? Então a gente já vê enfraquecimento aqui, olha, do MACD, ele começa a virar para baixo, topos arredondados, né? Topos arredondados. Aqui, olha, é um pouco mais arriscado, mas, cara, você tem duas opções aqui, tá? Eu vejo uma possibilidade de venda já aqui em cima. Ele fechou aqui embaixo. O stop daqui aqui em cima, olha, é muito caro, né? O stop é de 8,5%. Tá? Você tem duas opções. Vende um lote aqui, ou seja, montar a posição. Deixa o outro lote aqui em cima, olha, nos 12,55. E aí o seu stop aqui atrás, olha, tá? Aqui atrás. Ok? Tentando pegar o quê? A movimentação de correção lá do gráfico semanal, olha. Por que eu estou comentando essa entrada lá pelo gráfico diário? Esse candle aqui, olha, o enforcado em região de topo, ele sugere movimentação, ou seja, reversão de movimento prévio. E o que a gente tem? Na semana passada, um movimento que rompe a máxima e chama comprador e ele volta para fechar embaixo na mínima, olha. Então, tentando pegar essa continuação do movimento a favor do semanal, que tem toda essa movimentação esticada, e a gente vê que nessa parte aqui do topo, o movimento, ou seja, de volume comprador começa a cair, começa a aparecer vendedor, o que a gente não via anteriormente. Então, tentando pegar essa movimentação para baixo, e aí a gente pode usar até as médias como referência, olha. Por que eu falo um pouco mais arriscado? Porque já tem a 9 aqui na cara do semanal, tá? Já tem a 9 na cara do semanal. Para tentar trazer na onde? Pelo menos até a média móvel de 20, tá? Pelo menos até a média móvel de 20 aqui. Qual que é a outra possibilidade? Eu aguardar, marcar esse movimento aqui durante o intraday, marcar máxima e mínima desse movimento aqui, que ele me deixa uma nova referência. Deixa eu tirar essas outras linhas aqui. Então, eu tenho essa referência aqui, olha, em LAV 3. Esperar aí durante o intra 60, olha, se ele voltar para cá, aí sim tentar montar a operação de venda aqui, acreditando que ele possa fazer um pivô nessa região, tá? E o meu stop fica aqui em cima. Essas são as possibilidades. Outro papel aí que acho interessante a gente acompanhar no decorrer dessa semana é YouTube, que também rompe congestão em topo, mas rompe o suporte, não rompe a máxima. Ele tenta renovar a máxima? Ele tenta, mas acaba perdendo força. Então ele deixa topo aqui mais baixo e volta para perder fundo. Faz o pullback curto, não tem força nem para fechar o gap deixado aqui, olha, que é o gap de fuga, que ele sai dessa congestão e já vem para romper mínima de todo o movimento, deixando possibilidades aí de venda. Inclusive, o que eu mostrei para vocês ali em Cogna 3, muito parecido e tem bastante ativos com esse mesmo contexto, igualzinho, tá? Olha lá, ele volta, faz esse pullback de pós-rompimento, olha, ele rompe região de suporte, volta a testar, ainda aqui tem a confluência das médias, olha, 9, 50 e 20 descendente, perdeu mínima venda, stop na máxima. Tá? Essa é a primeira possibilidade em YouTube, já foi acionada aí na sexta-feira, igualzinho o contexto que eu comentei de lojas Renner e que eu comentei também de Cogna 3, que se der tempo eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Ok? Buscando o quê? Movimentação maior, correção de toda essa alta, olhando lá o gráfico semanal. Também, trade um pouco mais arriscado, porque em cima da média móvel de 20, mas o diário tem venda, ok? Esse sentimento mais corretivo, escolha o risco que você quer tomar. Ok? Ali seria o trade de correção na média, tá? Suporte que eu vejo aí para carregar e que acredito que YouTube poderia ter um espaço tranquilo para descer até lá, que seria uma correção de toda essa alta anterior, na faixa aqui dos 31,83, tá? Você tem todo esse, né, espaço aqui para trabalhar uma operação, ok? Só seria melhor esse contexto se ele tivesse feito o fechamento do gap, né? Olha, se ele tivesse fechado o gap e voltado para baixo, seria melhor. Tá? Agora, o pivô de baixo ele só é confirmado quando ele perder esse novo fundo deixado abaixo dos 34,50. Tá? Então, para quem é mais conservador, quer esperar a confirmação do pivô de baixo, aqui abaixo dos 34,50. Tá? É esse movimento aí que eu vejo para YouTube 4. BBDC4, vejo a possibilidade também, mas aí tem que acompanhar durante a semana. Tá? O papel, aqui é 60 minutos, eu já comentei com vocês lá o gráfico semanal que o papel chega em uma região de oferta muito importante com um movimento esticado. Então, olha essa barreira que o preço tem para passar. Deixa eu considerar o pavio aqui. Ó. Olha essa barreira que o preço tem para passar.
chegando em um movimento onde ele marca o fundo aqui embaixo, olha, e vem direto aqui em cima sem correções no meio, tá? Sem correções no meio. Então eu vejo possibilidade de tentar pegar uma venda. Isso aqui é gráfico semanal, a gente começa a olhar lá o gráfico diário, o que ele vem fazendo? Arredondando os topos novamente, olha lá. Ele vem arredondando o movimento, ou seja, enfraquecimento da demanda compradora, vem quebrando as estruturas menor, que aí a gente consegue perceber melhor lá pelo gráfico de 60 minutos, deixando possibilidades aí de venda para tentar descer uma parte aí vendido com o ativo. Tá? Não vejo venda nesse momento, olha, perceba que da estrutura que ele quebra aqui em cima, foi essa primeira aqui, né? Foi esse fundo do movimento interno, ele gera uma nova máxima, quebra esse fundo, faz o pullback, ó, e aí sim perde essa zona aqui principal. Tá? É um ativo que durante a semana, fazendo correções para essa região, posso buscar vendas com essa nova, né, referência deixada aqui desse último movimento, tentando operar a favor dos 60 minutos, que seria a correção do gráfico semanal. Ok? Então aí tem que aguardar, mas Banco Bradesco me chama bastante atenção. Região que eu estou de olho para carregar como alvo é lá embaixo, ó. Lá na zona dos R$14, que tem um gap aqui para ser fechado. Tá? Então tem espaço ainda para o papel andar. Se a gente coloca aqui as médias nos 60 minutos, sai um pivô aqui, olha, bem alinhado com as médias, olhando lá pelo gráfico diário, ele está em cima da média móvel de 50. Por isso eu não vejo nada para fazer e também porque ele já está próximo do outro fundo aqui, né? Olha. Então eu vou esperar o que lá no intraday, ele corrigir esse movimento lá no intraday, olha, para tentar pegar aqui em cima a favor desse flow aí de curto prazo no momento, tá? Braskem, mesma situação, papel muito fraco, só não vejo nada para fazer nesse momento. O que eu estou aguardando? Um pullback, dado que o ativo perde zona de suporte, olha, confirma mais um rompimento de fundo, só que aqui não tem condições de vender, né? Muito esticado, o ponto de stop está aqui em cima, não tem sentido algum. O que eu vou aguardar? Uma correção lá pelo intraday de 60 minutos, próximo a essa região aqui, ó, dos 9,40. Tá? Aqui me interessa vendas em Braskem, nessas regiões, que seria ele aproximar nada mais do que média móvel de 9, média móvel de 20, fazendo aqui a mitigação desse novo movimento. Tá? Então aqui nessa região me sinto à vontade para procurar por vendas em Braskem, acreditando na continuidade desse movimento aqui para baixo. Tá? E aí o alvo trabalharia lá na região dos 7,17, ok? A gente vê que gráfico diário totalmente esticado, pivô, não tem como fazer nada. O gráfico semanal não. Gráfico semanal ok, que inclusive ele acionou o trade de correção, né, pelo gráfico semanal. A barra que vem na 9, olha, perde a mínima, venda, stop na máxima pelo semanal, porrada para baixo. Agora o que eu estou olhando lá pelo diário, pelos 60 minutos? A correção dessa barra. A correção dessa barra aqui, olha, que é também o contexto que eu sempre trago aqui para vocês. Beleza? Então, acho bem interessante. Se a gente for calcular em média dessa região de possível correção até lá embaixo, a próxima zona de suporte de longo prazo, que o papel tem espaço para ir, a gente está falando aí de 24%. Tá? Tem que tomar cuidado aqui. Assim, o stop é de 8%, não é um stop tão caro, é um stop aí de 80 centavos por ação, você tem que tomar cuidado com o tamanho da mão mesmo assim. Beleza? Mas acho um papel interessante, não vejo nada para fazer agora, mas vale acompanhar durante a semana. BPAC 11 também, setor financeiro, né? Então eu comentei com vocês na análise setorial que o setor financeiro vem demonstrando fraqueza, a gente viu o índice perdendo ali região de fundo, o que significa que as ações do setor financeiro estão realizando, ou seja, a movimentação de baixa no momento, tá? Isso aqui é 60 minutos? Não. Diário primeiro, movimento esticado, já comentei com vocês também que não estava a fim de comprar esses movimentos esticados. De novo, tá, pessoal? Topos arredondados, olha, ou afunilamento, né, ó, funil, tem divergência, né? Então, assim, fica um movimento que a gente começa a perceber em todos os ativos, que é algo que eu já vinha, né, trazendo aqui para vocês. De novo, se a gente for dar uma olhada no MACD, olha, como é que ele tá, né? Aqui ainda não tinha divergência, olha. Aqui não tinha divergência, aqui ele já quebra o topo. O que a gente começa a olhar aqui, ó? Tem a possibilidade dele fazer um pivôzinho de baixa. Qual o pivôzinho de baixa? O interno, né? Porque o principal, o fundo está só aqui embaixo, olha.
Mas ele já faz um novo fundo aqui, quebra essa região aqui de suporte, olha, que é poderia considerar como uma deriva, e deixa o que? Uma referência, ó. Tentou renovar a máxima, deixa um fundo interno, corrige, faz a mitigação, tem um gap aqui, olha, que foi fechado. Possibilidade o quê? Perda desse fundo, ele aciona um pivôzinho de baixa, expectativa é que ele venha testar esse fundo, e aí se não for perdido, rompe esse fundo, nova correção aí dentro do movimento maior, tá? Só que assim, não vejo nada para fazer nesse momento, tá? Aguardo correções. A gente vê o gráfico diário, olha, vai sair um pivô muito próximo das médias, mas o pivô aqui tem o stop lá em cima. Nesse momento eu prefiro pagar para ver uma correção aqui, tá? Olha, então já tem aqui demarcado, isso aqui é a estrutura dos 60 minutos, né? Fazendo ali o refinamento. É que ele monta essa congestão aqui, rompe para cima chamando liquidez de compra e direto ele volta para baixo testar o suporte. Não tem como vender aqui. O que eu vou aguardar durante a semana aí, no intraday também, é correção desse movimento. Acreditando no quê? Isso aqui, olha. Que ele volte a fazer uma mitigação aqui nesse movimento para deixar mais um topo descendente dentro dessa referência menor e tentar pegar um trade a favor dos 60 minutos aqui, olha. Tá? E você pode tentar vender tanto nessa mitigação ou esperar ele fazer a mitigação, aguardar ele perder o fundo, aí sim você vende o fundo com um stopzinho aqui curto. Ok? É o que eu estou vendo aí para a BPAC. Espaço para o preço trabalhar até lá embaixo nos 38,13. Tá? Então vai ficar aí mais ou menos um stop na faixa de 3,10 e um espaço para o preço andar de 7%. Tá? Lembrando que o trade de 60 minutos é muito a favor lá do gráfico semanal, tentando pegar essa correção dos movimentos. Tá? O que seria até média móvel de 20 e depois, quem sabe, até média móvel de 50. Ok? Então, BPAC hoje também vale bastante a pena aí ficar de olho durante a semana. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui pelo MACD. Ó, reparem que esse movimento que ele chama liquidez aqui que eu comentei, olha, ele rompe para cima e volta para baixo. Tá? Toda essa estrutura aqui, olha, fica bem mais fácil assim, de ver que quando ele perde essa zona de suporte, ele me deixa uma referência desse fundo a esse topo. Eu vou marcar só para que vocês acompanhem. Se eu fosse passar FIBO aqui, olha, desse movimento de referência, ele faz a mitigação lá em 63 e aí vem para baixo. Perdendo esse suporte, ele aciona o pivô, que nada mais é do que isso aqui, olha. Essa estrutura de 60 minutos. Eita lasqueira. Que é isso aqui, esse pivôzinho micro aqui, ó. Fundo, topo, ele perde. Dá para tentar trabalhar esse movimento aí durante a semana, tá? Cogna 3 foi o que eu mostrei para vocês, né? Eu fiz aqui a venda no fechamento da semana. Lembra de Itaú? Olha lá, mesmo contexto. Correção na média, a venda era aqui, o stopzinho na máxima. Tentando pegar o quê? Correção lá do tempo gráfico semanal, que eu já venho falando para vocês que o papel está esticado e eu não vi a compra também. Olhando no semanal fica bem simples de ver isso. Olha a movimentação em linha reta, olha a esquerda do gráfico, tem uma zona aqui de resistência, né? Deixa eu mudar só essa cor aqui, vocês vão perceber rapidamente uma zona de oferta muito forte nessa zona. Olha lá, então não fazia sentido eu querer comprar aqui, sendo que o movimento ele vem em uma linha só, olha. Tá? Então, tentando buscar essa movimentação de correção lá pelo gráfico semanal, a gente vê que o diário já demonstra fraqueza perdendo fundo, e lá pelos 60 minutos é que não tem muita liquidez o papel, né? Ele aciona a bandeirinha de baixa, tá? Ó, movimento de baixa, mastro, bandeira, acionada a bandeirinha, que é um padrão técnico de continuidade do movimento prévio, ok? Então, veja essa possibilidade de incógnita. Tá? Que aqui já foi, tá? Aqui já foi, e de novo, aí aqui tem o pivô, né? Foi acionado também o pivô, 2,59, o stop está aqui em cima. Espaço para trabalhar, tem toda essa zona aqui para baixo, tá? Ser 3 também no setor de educação, olha, o papel vem demonstrando fraqueza, como? Acabei de falar para vocês, arredondando o topo, olha, fraqueza de demanda compradora. Se eu for olhar, eita, não. Deixa aqui, ó, arredondando, ó, os topos. Se for no RSI, tem divergência, olha. Enfraquecimento do movimento.
Tá? Enfraquecimento do movimento. Olhando aqui as médias, olha, vai sair um pivô com o preço colado nas médias, olha. Você tem duas opções. Vende a mínima e stop na máxima. Barra de ignição aqui, ó, vende esse fundo stopzinho aqui na máxima dessa barra. Segunda possibilidade, aguardar o intraday uma correção em 50% dessa barra, procurar vendas por aqui na região de 8,85, acreditando nesse movimento aqui. Tá? Primeiro ponto, tem que ficar atento aqui, olha, dado que o papel tem um gap para ser fechado. Então essa fronteira de gap aqui é onde eu estaria olhando para pelo menos fazer uma saída parcial. Então você vai ter aí um stop. Se vender a mínima da barra com stop na máxima, stop de 8,5, toma cuidado com o tamanho da mão, tá? 8,5 equivalem para esse ativo com valor nominal não é tão baixo, né? R$ 9,00, 70 centavos por ação. Até o fechamento do gap tem 12%, tá? Então, até esse fechamento aqui, tem aí que tirar o risco da operação, tá? Também olhando o movimento esticado lá do gráfico semanal, que agora ele inicia uma correção, tá? E a gente está olhando aí o diário e os 60 minutos, que são esses pivôs, né? Nos 60 minutos, fica mais claro esses pivôs aqui para baixo, tá? É um papel aí que vale a pena também prestar atenção. Kepler, não vejo nada, mas lembra que a gente tinha comentado sobre aqui em cima, olha, o que ele fez? Desandou para baixo, né? Então ele criou toda essa piscina de liquidez aqui, ó, tudo isso aqui de liquidez, esses fundos aqui nivelados, fez a correção desse movimento maior aqui, que foi esse topo, que gerou a quebra desse fundo principal. Com esse topo, fez a mitigação aqui, fechou o gap e voltou para esse movimento maior. O que seria também a possibilidade, né, a gente considerar isso aqui uma bandeira, olha. Então, mastro, bandeira, acionamento da bandeira, e aí aqui no micro movimento ele deu venda aqui em cima, né? Inclusive tinham me perguntado de compra, eu falei que eu não via compra, pelo contrário, se ele voltasse a fazer o pullback aqui, olha, teria a venda, né? A gente estava até esperando mais para cima, ele parou já aqui nos 50% e vral para baixo, tá? Bonito movimento, primeiro alvo é o 6,87, e aí perdendo esse fundo, o alvo do movimento maior está aqui embaixo, que é lá nos R$6, tá? Por que eu falo R$6? Porque é uma região, né? Então é entre 6,40 a 5,84, R$6, tá? Esse movimento aqui, que a gente tinha comentado. Lojas Renner, né? Que eu comentei com vocês que eu também fiz a venda, olha, muito parecido com YouTube. Trade de correção, olha, ela perde o fundo aqui em cima. Eu já tinha comentado que estava esticado Lojas Renner também. Olha lá, ela vem, corrige, vem na média móvel que já está descendente, perdeu o mínimo à venda, o stopzinho está aqui em cima. Tá? Primeiro alvo aqui no fundo, 16,57. Não vejo nada para ser feito agora, mas é um papel que vale a pena acompanhar. Tá? Só para lembrar o contexto, mesma coisa que eu comentei de Bradesco, onde é que o papel parou? Em uma zona de resistência, né? Olha lá. A gente pode considerar toda essa região aqui, ó. Foi exatamente onde ele parou, porque o papel trabalha dentro de uma congestão com range amplo, olha. Eu tenho essa zona de resistência, essa zona de suporte, e claro, né, eu tenho as regiões micro aqui dentro, ó, que são esses topos internos, né, esse topo aqui interno, mas a extremidade está aqui em cima. Então ele também chega para romper lá com um movimento esticado, ó, marcação de fundo, marcação de topo do movimento. Eu não tenho correção aqui dentro, olha, o que não deixa o movimento saudável. Eu comentei, não vejo compra nessas regiões, se for para fazer alguma coisa, eu vou procurar lá no diário, nos 60 minutos, na estrutura menor, uma possibilidade que valide uma venda para descer uma parte com esse papel. Tá? Que se a gente fosse considerar aqui os 60 minutos, também, ó, bandeira de baixa. Só estou mostrando isso para vocês que é, né, juntando um movimento maior com um movimento micro. Okay? Então aqui tem a bandeirinha de baixa pelos 60 minutos, se eu for colocar as médias, olha lá, saiu um pivô aqui muito alinhado, nos 60 minutos ele ainda não fez o pivô porque ele precisa perder esse fundo. Eu só não vejo venda na perda desse fundo, tá? Segunda possibilidade é buscar a correção dentro dessa barra também, lá na região dos 18,40. Voltando para lá, eu vejo possibilidade de venda de pullback de novo. Tá? Então, esse é o movimento maior, é o movimento menor dentro do movimento maior. O que ele faz? Arredonda os topos, né? Então, eu já tenho aqui divergência. Se for olhar no preço, ó, arredondamento de topo, olha a divergência aqui já, né? Os topos aqui embaixo, olha. Tá?
zona de suporte principal está aqui embaixo, então ainda tem espaço para o papel trabalhar. De novo, só não vejo venda nesse exato momento, ok? Mas é um papel que, ao meu ver, vale a pena acompanhar, tá? Que é Lojas Renner. Itaúsa, mesma coisa, vamos lá fazer a leitura. Esticado no gráfico semanal, apesar do papel trabalhar em uma forte tendência de alta, ele subiu em linha reta. E quando sobe em linha reta, não deixa o movimento saudável. Quando começa a corrigir, a gente tem espaço para trabalhar numa contratendência utilizando o diário, o semanal, ou o diário e os 60 minutos, perdão. Trabalhando, né, no micro dentro desse movimento aqui maior, olha. É claro que ele está numa região de suporte dessa consolidação em topo. Vejo Itaúsa com possibilidade de voltar a corrigir até a região lá dos 9,20, que seria ele voltar para 50% dessa última pernada aqui de alta, elevando isso para o gráfico diário. Se ele perde esse fundo, ele aciona o pivô, né? Ó, topo, descendente, ele aciona um pivô. Só que, mesmo ele rompendo esse fundo, eu já tenho outra zona de fundo aqui embaixo, então eu vou considerar toda ela. Por isso que eu não vejo venda já na perda desse fundo. Acredito que é um papel que vale a pena acompanhar, mas não vejo venda nesse exato momento, tá? Deixa eu só escurecer esse movimento maior para a gente dar ênfase aqui no movimento menor, que é isso aqui, tá? Deixa eu marcar para vocês aqui em branco, para vocês entenderem que ele está dentro dessa consolidação em topo. Ele ainda não perdeu, mas já fez o pullback, o que parece ser de pré-rompimento. Se a gente joga isso lá nos 60 minutos, se você for vender aqui, o stop está aqui em cima, então não vejo sentido. Aqui tem que aguardar, tá? Tem que deixar o preço se mexer. Aí tem possibilidades, né? Ele pode ficar batendo cabeça aqui, fizer mais uma correção e aí sim vir embora. Ou ele rasga aqui direto, que é o que eu acharia melhor. Ele rasga aqui direto, olha, rompe toda essa zona de suporte num pullback próximo a essa região de troca de polaridade, que seria uma zona de suporte anterior, que foi perdida, funcionar como uma resistência no reteste dela, olha. Então, ele conseguindo romper essa região direto, dá a possibilidade de venda nesse reteste, que seria o pivô do 60 minutos, olha, que leva o alvo de projeção desse movimento, se ele for confirmado que é esse pivô aqui, ó, movimento de baixa, esse aqui que testa, possibilidade de topo descendente, topo, perda desse fundo, aciona o pivô, pivôzinho de 60 minutos, joga a projeção para 9,93, depois lá na região dos 9,40, que é a zona que eu falei lá do gráfico semanal, tá? Vale a pena aí acompanhar também o papel. Outro ativo, SAMB 11, mesmo contexto. Gráfico esticado, o papel trabalha numa congestão ampla, chegou próximo de uma região de resistência com o movimento esticado, né, onde ele marcou o fundo aqui embaixo, até porque não tem como marcar fundo em cima, até tem, né, o fundo aqui em cima, mas enfim, perde o fundo aqui, olha, e também linha de tendência de alta aqui no curto prazo, olha. Se a gente carrega isso lá para o gráfico diário, olha o pivô que ele fez bonito, olha. Também trade o que? Muito parecido com Lojas Renner, com Itaú, de correção. Ele rompe, volta a corrigir, olha lá. A barrinha perdeu a mínima venda, stop na máxima e também aqui acionou no pivô com stop aqui no topo. Não vejo venda agora, mas é um ativo que vale a pena acompanhar durante a semana. Em qualquer correção aqui, veja a possibilidade de tentar descer uma parte também desse com o papel. Tá? Se a gente olha lá para os 60 minutos, dá para ver a estrutura melhor ainda, né? Congestão em topo, olha. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Que a gente tem aqui, a lateralização em topo. Ó. Né? Uma congestão em topo. Ele perde o fundo dessa congestão, ó, ele marca o topo aqui, vem para baixo. Foi o que eu falei. Que eu acabei de dar o exemplo na onde? Em Itaúsa. Onde é que ele volta a retestar, só que ele para um pouco antes? Na troca de polaridade, olha. Na região onde era um suporte, serviu como um suporte. A partir do momento que ela é perdida, ela passa a funcionar como uma resistência. Aqui, olha. E aí o ativo faz o movimento de baixo. Deixa eu colocar no verde aqui, ó. Faz o pullback, deixa o topo descendente e perde fundo. Pivô acionado no gráfico de 60 minutos, entrando em linha com a correção lá do tempo gráfico semanal. Ok? Por que aqui fica viável para vendas? Olha, porque lá no gráfico semanal que eu comentei de médio prazo, tudo isso aqui é uma região de oferta lá para trás. Ok?
aí com validações de venda pelo intraday eu consigo ficar mais confortável para buscar minhas posições de venda, tá? Próxima zona aí que eu fico atento, né, não dá para vender lá em cima, é essa zona aqui, ó, tem esse fundo 25,10 e depois um pouquinho mais abaixo aqui, olha, os R$24, tá? De novo, não vejo venda nesse momento, tem que aguardar a correção do papel, tá? Porque ele pode vir direto, aqui já acionou, já foi. Se ele corrigir, dá para tentar alguma coisa. Show de bola? O GPA3 também tem que esperar a correção. Qual correção? Lembra que essa aqui eu peguei uma venda que eu mostrei para vocês aqui em cima? Olha, mesmo contexto, região de oferta, no tempo gráfico maior, olha, que a gente poderia considerar uma bandeirinha, né, do movimento maior ainda, ó, que é esse aqui, que vem aqui de cima já, olha, desse movimento maior. Tudo isso aqui, a correção. Procurei por vendas aqui próximo a essa região de resistência, olha. Né, já finalizei o trade, acho que com 6%, não me lembro agora, né, nessa região de fundo. E, trazendo isso para o movimento atual, a gente tem mais duas referências, olha. Ele me deixa esse topo. E, por enquanto, o fundo está aqui, ó. Né? E esse movimento quebra esse fundo interno, quebra esse fundo interno também, lembrando que o fundo principal está só aqui embaixo, mas qualquer correção dentro desse movimento micro, olha, aqui para cima eu posso tentar vender mais aqui. Aí tem que aguardar para ver como vai ser feita essa movimentação durante a semana. Show de bola? Outro, Anima 3, muito parecido com Cogna, enfim, com Eduque que eu mostrei, com Lojas Renner, com Banco Itaú, consolidação em topo, pullback nas médias, olha lá, mesmo contexto da venda de Cogna, olha lá, igualzinho, perdeu mínima venda, stop na máxima. O pivô aí só é acionado aqui, ó. Qual que é o alvo que eu estou de olho? Aqui embaixo para o papel, então ainda vejo possibilidade, é outro ativo que vale a pena ficar de olho durante a semana, Anima 3, então a gente já viu o SER3, que começou a corrigir. Primeiro foi Eduque, né, já fez uma realização mais forte, Cogna perdendo fundo e agora Anima 3 também aí demonstrando fraqueza do movimento. E a gente poderia olhar o volume, olha, começa a diminuir pressão de compra e aparecer vendedores nessa região, tá? Aqui ainda fica mais claro o pivôzinho aqui em cima, né? Ou seja, por enquanto isso aqui é uma distribuição, tá? Uma distribuição. E de novo, vamos lá para o gráfico semanal. Onde é que o papel parou depois de fazer uma movimentação em linha reta? Em cima de uma região de oferta. Que é tudo isso aqui, olha. Região de oferta. Olha o tanto de reteste, de briga de preço nessa zona. Ele marca o fundo aqui embaixo, olha. E vem em linha reta aqui em cima. Não tem compras aqui, comentei com vocês. Possibilidade de corrigir esse movimento que seria normal. Então, primeira região aqui 2,90. Todas as vendas aqui por cima, você pode procurar essas regiões aqui para encerrar ou fazer uma saída parcial. 2,90, 2,50. Tá? E aí foi o que eu mostrei lá pelo gráfico diário. A gente poderia ver pelos 60 minutos, mas não é um papel que tem muita liquidez. Tá? Pelos 60 minutos, né? Outro ativo aí, olha, a Loop 11, também arredondando os topos. E aqui, próximo de sair um pivô, inclusive um pivô próximo às médias. Então, contexto muito parecido com os outros ativos que eu acabei de comentar. Ele deu a venda de correção aqui, olha, venda stop, e aqui tem a possibilidade do pivô, olha. Perdeu esse fundo, você tem a possibilidade de uma venda com um stopzinho aqui em cima, tentando se aproveitar desse movimento aqui, olha. Tá? Aqui seria a correção lá do gráfico semanal, também um papel aí demonstrando fraqueza, ou seja, arredondando os topos em uma zona de resistência com divergência aqui de baixa, tá? Com divergência de baixa, poderia considerar o canalzinho aqui, olha, ele já rompeu essa linha aqui também, ó. Tá? Topo duplo também, ó. Topo duplo não fica muito legal aqui, mas enfim, seria mais com a ótica desse pivôzinho, tentando trazer até aqui embaixo, olha, 27,40, tá? Um pivô que vai sair pelo gráfico diário, próximo aí a todas as médias, olha. Tá? Então veja essa possibilidade também. VULC 3,
O movimento que gera nova máxima é o mesmo que volta para testar esse fundo. Aqui diferente, eu vejo a possibilidade de uma compra, tá? Porque ele vem em linha reta, cai direto, olha. Então, mesmo que seja para ele fazer o pullback, se ele corrigir esse movimento aqui, ó, para iniciar a correção mais ampla aí sim desse movimento aqui maior, eu vejo a possibilidade de compra aqui nessas regiões, tá? Como ele veio em linha reta aqui, eu vejo possibilidade de compra para tentar subir nessa correção com ele lá pelo gráfico de 60 minutos. A gente vai ver aí, olha, possibilidade de compra nessa região de 18,83. O stopzinho, eu colocaria aí 2% para baixo, stop 18,44, um stop de 41 centavos no papel para tentar trazer até na onde? No gráfico diário, até essa barra verde dos 19,74. Então, seria aí um stop de 2 a 2,5%. Para tentar pegar ali 4,82, 5% do movimento. Ok? São essas as possibilidades que eu vejo. Vão com calma, cuidado. Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Semana que deve entrar volatilidade ainda por conta de questões geopolíticas que agora começam também a colocar o nome do Brasil no meio dessa doideira toda, e isso tende sim a trazer mais volatilidade para a nossa bolsa, os movimentos ficar até mais erráticos. Então tomem cuidado, né? Cuidado com o tamanho da mão, mitiguem bastante o risco para tentar aí aproveitar também esse movimento, mas não colocando em risco os seus ganhos, ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, pessoal.